Gatas, estamos aqui com mais um dia do Cueca, feliz da vida. E isso aqui é um 40 a mais, né, amor? Desculpa, só acontece que eles invadem o espaço. O que nós vamos fazer? Já estamos com 40 a menos, mais uma vez. Detalhe, dá pra se inscrever, porque não cobra nada, 0800. Deixa like, também o dedinho não está quebrado, pode ir lá. Só um likezinho, também não cobra. Dá pra ajudar ou está difícil? Não, acho que não está difícil, né? Então, ele é um 40 a menos, casado, pai de pets. Inclusive, ele já é avô de pets, segundo ele. É um mentor de alta performance. Estamos com Guilherme Mil. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com você. Honra é toda nossa, meu bem. Depois deixa lá a cinquentinha que tá tudo certo. Muito obrigado pela recepção. Pagar o Marcão. Pelo convite. Obrigado, Marcão. Obrigado a toda a equipe maravilhosa, desde a recepção. Aqui é assim, bem. Se não fizer certo, ferrou. É verdade. Apanha. É verdade. E os seguidores, principalmente, né? Nem Maria da Penha aqui não funciona. Mentira, Brasil. E os seguidores aí tem tudo pra continuar aproveitando muito o espetáculo que você tá fazendo. Pois é, né? Pra dar um like, né? Que olha, não custa nada. Não, vamos tem clicar. Que toda hora pedir. Dá um like, se inscrever. Liga o sininho, merece. É, nem peço pra ligar o sino. Se eu pedir, então ferrou. É mesmo. Filho, difícil aqui. Tô achando que é suado aqui, meu bem. Alta performance, é isso. Exatamente. É o que você gosta de fazer. Esse é o meu grande propósito de vida. Por meio da alta performance, ajudar a minha própria vida e a vida das pessoas para que elas possam ter resultados através das transformações delas. Quais são as transformações? Olha, eu costumo dizer que são mais de 1000 transformações, principalmente dependendo do que a pessoa precisa. E as transformações, elas acontecem na mente. A nossa mente comanda tudo, conforme a gente sabe. Tanto para algo negativo, quanto para algo positivo. Então, através das sinapses neurais, que são os encontros dos neurônios, nós conseguimos, a 1000 por hora, gerar novas sinapses. E desta forma, a gente consegue criar novas transformações na vida das pessoas. Então, eu não preciso me preocupar, no bom sentido, com as minhas limitações atuais. Sabendo que existem neuroplasticidades neurais para que eu possa, tendo esse GPS, ou seja, tendo um profissional qualificado que consiga te orientar, assim como o GPS faz quando a gente está dirigindo um carro, a gente consegue ter os caminhos certos para gerar essas transformações. Então, na verdade, a gente precisa de um bom Waze. Exatamente. Um Neuro-Waze. Um Neuro-Waze. Gente, um Neuro-GPS. Alguma coisa, algum trabalho com isso aí. É isso aí. Esse Neuro-Waze. Olha que máximo. Ainda bem que eu tô registrando isso daí já. Agora, Thalita. Registra isso aí. Esse Guilherme já vai querer roubar a ideia, filha da mãe. Você me falou que tem 12 áreas da vida, é isso? Exatamente. Todos que nós. Você trabalha essas 12 áreas. Sim. Tá. Qual é a área que você, assim... Putz, essa daqui, na maioria das vezes, é a primeira que precisa ser trabalhada? Excelente pergunta. Suas perguntas são ótimas. O que acontece? Independentemente do que a pessoa acredita, dentro dessas 12 áreas da vida, segundo a própria Universidade de Harvard, que é onde nós seguimos à risca o que é colocado, o que é ensinado, o que é comprovado por eles, a primeira área é a área espiritual. Então não sou eu que digo que a área espiritual, ela merece primazia, ela merece respeito. Não sou eu que digo, apesar de acreditar nisso. Harvard já comprovou que a área espiritual é a primeira área... Cientificamente comprovado. Exatamente. As neurociências comprovaram que a pessoa que trabalha a área espiritual dela, da forma como ela acredita, independente do que ela crê, ela pode ter melhores resultados nas outras áreas da vida dela. Então, felizes são as pessoas que têm consciência da necessidade espiritual delas.
Isso já está, inclusive, escrito nas escrituras. Então, não é uma frase minha. É uma frase que existe há 2000 anos, mas é uma frase real. Agora, ao lado da primeira área, que é a área espiritual, tem a área da saúde. Surpresíssima de ser a área espiritual. É mesmo? A segunda área, no caso... Feliz. Feliz também, né? Muito. Parabéns, que eu percebo que você tem essa Muito. preocupação espiritual e você está de Muito. parabéns. A segunda área é a área da saúde, da disposição e da fisiologia. E coincidentemente, entre aspas, a terceira área, a gente já está falando aí nas inteligências emocionais e intelectuais, que é a quarta área. Então elas estão terceira e quarta área. Então essa tríplice coroa, indo para uma quadríplice coroa, essas 4 primeiras áreas, elas funcionam juntas. E eu posso provar como que elas funcionam juntas. Imagina, eu acordo muito bem com relação à minha vida espiritual. Eu faço o que eu acredito em sentido espiritual. Ótimo. Tô tranquilo, tô com a consciência limpa. Ótimo. Na sequência, eu trabalho o meu cérebro estendido. O que as inteligências emocionais elas comprovam? Para trabalhar as inteligências emocionais é quando nós colocamos o nosso corpo, que é o cérebro estendido, para funcionar. Então, quando eu agito o meu corpo, quando eu faço uma caminhada, exercício físico aeróbico, principalmente aeróbico, musculação tem os benefícios da musculação, que é fundamental também. Fundamental também. Agora, quando eu trabalho o meu cérebro estendido, a minha fisiologia, eu trabalho a neurofisiologia. O meu corpo ele entra num estado de agito em poucos minutos e o meu cérebro entende que o meu corpo está sendo trabalhado fisiologicamente. E aí começa a ter as cataratas do Iguaçu, aquelas cachoeiras maravilhosas. Ou seja, não é só uma bica de água. São as cataratas do Iguaçu de neurohormônios sendo liberados. O que são os neurohormônios? São neurotransmissores. Dentre eles, eu posso citar uma dose, que é a abreviação de DOSE. D de dopamina, é liberada, ocitocina, serotonina e endorfina. Tem outros neurotransmissores tão importantes quanto esses. Posso até adicionar um quinto aqui, que é a noradrenalina, que ela é fundamental para concentração e foco. Então, quando eu tenho esses 4 neurotransmissores caindo como se fossem 4 cataratas do Iguaçu, eu me sinto leve, eu me sinto feliz, eu me sinto com entusiasmo. Até o carisma é despertado em algumas pessoas que nós estávamos falando nos bastidores, né? Algumas pessoas que precisam de mais carisma, precisam desse magnetismo pessoal, tudo isso é despertado por meio da fisiologia, que é quando a gente valoriza o corpo que alguém nos deu. Quem acredita que foi Deus que deu, parabéns por você acreditar nisso. Então, com certeza, Deus ficará muito feliz se nós valorizarmos o corpo, a vida que Ele nos deu. Então, quando a gente cuida, quando a gente zela pela nossa vida, com certeza nós somos os primeiros beneficiados. Agora, as pessoas ao nosso redor também serão muito beneficiadas e felizes, porque terá uma pessoa ao lado leve, prazerosa, uma pessoa que tem ideias sincronizadas, que aí a gente já começa a entrar na terceira área e na quarta, né? Que é a área intelectual e a área das inteligências emocionais. Quando a gente trabalha essas inteligências emocionais por meio da fisiologia, por meio do exercício físico... Moral da história, tem que malhar, gato. E acontece. Aeróbico não é musculação, simples assim. Exatamente. Então tem pra que trabalhar trazer os dois. felicidade. E não é só chegar na academia, eu vou aquecer ou fazer uma caminhada. 10 minutos de 10 esteira. minutinhos. Isso não vai liberar todos os neurotransmissores da sua catarata do Iguaçu mental. Não vai. Vai Amor, liberar 2 horinhas, pouco. bem. 2 horinhas aqui, ó. Nem Aí, 8, nem 80. catarata, querido. Vai, ó, gritar. Realmente, quanto mais fizer, pode ser num dia ou pode ser em dias intercalados, né? Então, assim, às vezes tem pessoa que trabalha mais a atividade física aeróbica terça e quinta, segunda e quarta, né? Num sábado, um futebol, por exemplo. Doses. E aí, quando você corta doses. esse bolo em pedaços, você consegue liberar esses neurotransmissores. Então, não adianta ficar lendo livros.
Você pode até pegar um livro de inteligência emocional de um dos meus mentores, que é o Daniel Goleman, best-seller. Daniel, querido, estou aqui, você Olha tem aí. 40 a mais, amor. Olha aí, Sem te tem dizer. que trazer ele lá de Harvard pra cá. Um pulinho. É um pulinho, só vim rapidinho pra cá. Então Imagina. assim, Daniel Goleman, no livro dele, ele não fica explicando apenas teorias, mas ele também explica o principal. Do pescoço até o dedinho do pé, precisa estar em movimentos. Movimentos aeróbicos e movimentos de musculação. Que é quando a gente puxa ferro mesmo. Então, tem pessoas que amam, têm prazer em fazer tudo isso e tem pessoas que não gostam. Então, para você que talvez não goste, pense nos benefícios. Você talvez não esteja se suportando mais. Não é nem que as pessoas talvez não estejam mais te suportando. Às vezes você está insuportável com si mesmo. E eu atendo muitas pessoas que falam isso para mim. Isso é muito comum. É tão comum quanto água. É muito comum. Então, se você não gosta de atividade física, pense nos benefícios. Você vai ter, se trabalhar aí aproximadamente 28 dias. 28 dias. Então você pega aí talvez um mês, 2 meses. Você começa a marcar toda vez que você fizer 1 dia, 2 dias, 3 dias. Você vai pegar um hábito nesses 28 dias que você fizer. Agora, não adianta fazer uma semana, aí daqui 2 meses voltar a fazer e achar que tá na contagem. Não, aí zera. Aí zera. Tem que ser dias próximos para que a sua mente e o seu cérebro eles possam entender que você está realmente querendo ter inteligências emocionais. Feito isso, Pra minha surpresa, a inteligência emocional vira primeiro. olha só, E veio em quarto. veio pertinho Gente. das intelectuais. É mole. E fazendo isso, você vai sentir esses benefícios nitidamente. Você vai ver uma vida melhor, você vai se ver no espelho. As pessoas vão te ver de outra forma. Tudo positivo. Você vai falar coisas positivas para você. O seu diálogo interno, quando você pensa, quando você tem aquela vozinha interna, quando você fala no chuveiro tomando banho, quando você fala dirigindo no seu carro, quando você fala na sua casa, e às vezes tem pessoas que ouvem e pensam que você está falando com elas, na verdade você está conversando com você. Esse tipo de bate-papo interno está sendo positivo ou está sendo degradante? Está sendo você se menosprezando? Então isso é falta de inteligência emocional. Quando você começa a melhorar a sua inteligência emocional, o seu nível de conversa com si mesmo já se torna outro, já se torna no polo positivo e não no polo negativo. Você passa a ver venenos da vida, ou seja, coisas ruins, você começa a ver tudo isso como desafios para serem solucionados. Talvez você não saiba hoje como solucionar, mas você pode descobrir, com certeza pode descobrir. Tem saída para tudo nessa vida. Aí, quando você descobre como solucionar esses problemas, você está transformando o veneno através dele mesmo, através do antídoto. Então, às vezes, tem pessoas que falam assim, mas tem tanta coisa na minha vida que, não tá cheirando bem. Tem uma série de porcarias, para não falar outra coisa, né? Aquilo que é feito no banheiro, certo? Tá cheio daquelas coisas lá. Transforma isso em adubo. Transforma isso em adubo. E jogue isso dentro da sua própria vida, porque você vai crescer. Aí entra a tal da resiliência, que é uma palavra muito falada. Aí entra aquela questão de você se superar. Mas vamos falar de superações, né? Vamos. Vamos lá. Como que você trabalha a superação na sua mentoria? Tem várias formas. Uma das principais é você pegando os poderes que você já tem através da linha do tempo da sua história de vida. A gente não desperdiça o poder do eu. A gente pega essas informações, as vivências. Porque o eu é importantíssimo. O eu é importantíssimo. E a gente consegue mostrar para a pessoa, através das técnicas de neurolinguística, de neurociência, inteligência emocional, como que ela pode pegar essas informações, essas vivências, esse currículo pessoal de histórias de vida poderosas, vitórias, não importa que assunto seja. O cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginário. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu começo hoje, a me superar na esteira ergométrica da academia ou numa caminhada, numa corrida,
com a minha bicicleta, no meu ciclismo, o que quer que seja, na natação, não importa. Se eu começo a me superar nesses assuntos, o meu cérebro, ele vai entender que eu estou me superando. Mas é no esporte. O meu problema é profissional, sim. Mas se você está precisando de superações profissionais, esta área está com teia de aranha. Ela precisa dar uma lubrificada. Ela precisa ser transformada. Então, se o seu cérebro está entendendo que nos esportes você está se superando, ele pode... Mas é tudo ligado ao esporte. Não é tudo ligado ao esporte. Mas nesse exemplo que eu estou dando real, ele é muito aplicável e ele é muito imediato. Entendeu? Porque o cérebro é um só. Eu não tenho um cérebro para o trabalho e outro cérebro para o esporte. O cérebro é um só. Tá. A mente Então, é um só. Outro exemplo que não seja do esporte. Outro exemplo que não seja do esporte. Quando você começa a pegar as vitórias da sua carreira do passado e você diz hoje, poxa, pela minha idade eu não estou conseguindo recolocação no mercado, eu estou tendo dificuldades. Talvez hoje em dia muitas pessoas já estão acomodadas. Aquele fogo da época do colegial, da época da faculdade, de um curso, daquela época que você estava na flor da sua juventude, você tinha um fogo, um ímpeto muito mais forte do que hoje, com 40 a mais. Então, por que não resgatar esse fogo para hoje, para você vencer os obstáculos? Mas esses obstáculos hoje, eles estão maiores do que o passado? Não importa se estão maiores ou menores. Eu gosto de dar 2 exemplos de 40 a mais mesmo. Aí eu posso até falar com tranquilidade 80 a mais. Boris Casoy. Em plena pandemia, um cara consagrado que quando eu pergunto para as pessoas falam assim, ele tá vivo? Lógico, tá muito vivo. O Boris Casoy na pandemia, mesmo sendo consagrado, tendo família, um grande jornalista, o cara foi estudar veterinária. Mas ele tá precisando. Ele tá precisando de uma outra fonte de renda. Não. Ele foi estudar veterinária, foi se superar com relação aos estudos em plena pandemia, porque ele tem sede de conhecimento. Ele quer ter mais repertório argumentativo sobre os assuntos que está em alta. Pets está muito em alta, mercado pets. Então ele quis entender melhor. Ou seja, o cara se superou. Agora, o segundo exemplo de 80 a mais, Carlos Alberto da Nóbrega. Eu estava conversando com ele e ele falou assim para mim, no SBT meu programa está consagrado há mais de 3 décadas ininterruptas. Não para. E a gente conversando, inclusive foi até gravado isso, o vídeo tá lá no meu Insta. Ele disse assim, estou entrando, em um mar que eu não sei nadar. Que mar é esse? Qual que é o nome desse mar? É o Oceano Atlântico? É o Pacífico? É o Índico? Não, é o YouTube. Eu tô entrando no YouTube, mas não sei nadar, mas vou aprender. Cara com mais de 80 anos de idade. Então, ou seja, quantas superações que não tem nada a ver com os esportes. Mas eles resgataram, tanto o Boris Casoy quanto o Carlos Alberto da Nóbrega, resgataram a criança interior, as superações quando eles eram crianças, quando eles eram jovens. Não importa. Agora, poxa, será que eu só vou dar exemplo nacional brasileiro? Você gosta de uísque? Geralmente 40 a mais amam uísque. Eu não tenho 40 a mais, mas eu amo uísque também. Então, por exemplo, Johnny Walker, a história do João, nome do meu avô. O João, lá na Escócia, ele perdeu o pai dele com 14 anos. Ele tinha 2 opções. Ficar chorando na fazenda do pai, porque o pai faleceu. Lógico, ele chorou, ele sentiu. Quem que não sente, né? Eu perdi meu avô João, senti pra caramba também. Só que, keep walking, ele começou a andar. Ele não parou. E o que ele fez de uma análise neurocientífica? Ele começou a agitar o corpo dele, né? O cérebro estendido, a inteligência emocional. Ele não ficou parado. Ele fez com que a mente dele fabricasse neurotransmissores e ele conseguiu fazer conexões neurais. Ele começou a ver uma pessoa aqui, uma pessoa ali, conversou com um, poder da comunicação, conversou com outro, o poder das conexões, e ele começou a pegar habilidades que pudessem ser agregadoras, multiplicadoras nas habilidades dele. E ele criou a bebida whisky. Johnny, o próprio nome dele, Walking. Johnny Walker. Olha que espetáculo. Então ele estava sempre em movimento. Então, superação não é Michael Jackson, Moonwalker, não é para andar para trás. Superação é andar para frente. E quando você está andando para frente, não tem problema você andar para trás. Dá 2 passos para trás que você ganha mais
propensão de ter mais depois. velocidade depois. Tração. Mola. Crenças limitantes. Como que você enxerga isso? As crenças limitantes, como é chamado por aí, são convicções. O que é uma convicção? É algo que nós acreditamos veementemente. É algo que a gente acredita com certeza naquilo. Independentemente se provaram para nós aquilo. Assim como 2 mais 2 são 4. Às vezes a gente começa a adotar certas convicções na vida que ninguém provou para nós. Ninguém provou para nós. E às vezes a gente também não provou. Mas a gente ouviu pessoas de credibilidade aos nossos olhos falando sobre um determinado assunto negativamente. Vamos dar exemplos. Falar em público é algo muito difícil. E num podcast, ficar diante de uma pessoa consagrada e você não sabe o que ela vai perguntar, isso é impossível. Deus me livre, eu não vou. Eu não vou, preciso de 1, 2, 3 anos de preparação para poder ir. Muita gente passa por isso. E é lógico que para vir num podcast ou numa entrevista, ao vivo principalmente, você tem que estar bem preparado. Mas quando uma pessoa da sua confiança, o seu pai, sua mãe, um mentor, quem quer que seja, o seu avô é considerado o seu mentor, e ele disse que para passar vergonha em público, não convide ele, porque lá na década de 60, quando o seu avô estava na escola e embrulhou o estômago dele para apresentar algo na sala de aula dele, ele passou um vexame. E aí ele te falou isso. Quando ele te falou isso, neurolinguisticamente, você ouviu, a sementinha da convicção limitante foi semeada e você acha que essa sementinha vai ficar aí paradinha? Veja bem. Se você pega uma semente de girassol, coloca num copinho de café descartável, coloca algodão molhado, vai germinar, não vai? Vai germinar. Então não precisa de terra para germinar. Pode germinar de qualquer jeito. Vai crescer. A plantinha, a haste do girassol vai crescer. Então, um poder de uma convicção limitante é como uma semente que é plantada na nossa mente. Por onde que ela entra? Pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos. E a gente passa a acreditar naquilo. Então, se eu acreditasse em coisas limitantes que o meu avô, por exemplo, já me falou, das experiências dele, talvez muitas coisas que hoje eu faço, eu não estaria fazendo. Por quê? Porque eu peguei Ctrl+C, Ctrl+V, uma convicção limitante de uma outra pessoa que para mim é importante, que para mim tem credibilidade, e aí eu passo a acreditar naquilo. Agora, tem as experiências pessoais também, que eu não ouço ninguém falando. Eu vou lá, com a cara, com a coragem, talvez até com preparação, tá? Com estratégias, faço algo, entro numa área profissional, não sou bem-sucedido, tenho dificuldades naquela área, e aí eu passo a ter o quê na minha mente? A semente da convicção limitante. Não é pra mim isto. Mas na verdade, será que você estava bem preparado mesmo? Como que foi sua preparação? Muitas pessoas acham que para você fazer um banquete de um hotel, basta ter salada, arroz, feijão. E aonde que é preparado a salada, arroz, feijão? Na cozinha. Então a preparação foi na cozinha. Isso não é banquete, isso é arroz, feijão e salada. Às vezes, dependendo do que você precisa fazer na sua vida, você tem que preparar um repertório, um banquete, que não é só arrozinho, feijãozinho e saladinha. Nada contra isso, mas precisa de proteína, precisa de algo mais substancial. Você precisa preparar um repertório para que você possa conseguir superar as limitações que vão aparecer no caminho. Ou vão aparecer no caminho. Muitas dificuldades, mas com repertório você vai ter sempre alternativas para driblar aquilo. Jogador de futebol, os principais que são tão falados, né? Por que que esses homens e essas mulheres são tão faladas no mundo do futebol? Por que procurar a sua mentoria? Eles têm O que faz a pessoa que está nos ouvindo agora falar assim, quero fazer uma mentoria com ele? Você fala de alta performance, certo? Exato, exato. Olha, tem várias questões que a pessoa analisa. Quais são os cases que você diria assim, ó, por conta disso, esse é meu case. Legal. Esse é o que... Excelente, excelente. Pelos meus resultados, é uma das formas das pessoas poderem despertar o desejo de vir falar comigo, com a minha esposa e com a nossa equipe. Minha esposa também é mentora de alta performance, trabalhamos juntos. Tá. Então, muitas vezes as pessoas elas observam os resultados da Letícia Mil,
os meus resultados e principalmente, como você mesmo disse, os cases de sucesso. Então, mulheres, por exemplo, a doutora Eliane Negrão é uma doutora muito consagrada, tem 40 a mais, embora não pareça, e ela é pós-graduada em biomedicina em Harvard. Só que ela queria ter mais resultados. Então, não quero nomes, eu quero, assim, uns exemplos. Ela superou o medo de falar em público. Ah, perfeito. Sem Ou nomes. senão, a performance dela era X, virou Y. Tá. Então, não é por conta da pessoa. Legal, perfeito. Eu não gosto que linke a pessoa. Tá bom. Eu acho que é muito melhor você linkar o que é As transformações do que pessoas. Tá bom. Chegou certa vez uma amiga nossa que nos conheceu por meio do trabalho, se tornou amiga, e ela disse: eu preciso transformar a minha mente. Eu percebo que eu tenho muita coisa, muito conhecimento intelectual, eu tenho paciência emocional, eu tenho resiliência, já passei por uma série de coisas, eu fico a noite toda te contando o que eu já superei, mas eu percebo que eu não consigo conectar tudo que eu sei para ter resultados mais abundantes. Como é que eu vou usar a minha mente, meu? Isso eu tenho até um vídeo dela contando isso, com o jeitinho dela, as expressões dela, é muito interessante. Primeiro, fizemos um exame chamado Mind Pro Transformations, para detectar todos os pontos positivos dela, para ela poder utilizá-los. Como é que eu vou utilizar algo que eu não sei que eu tenho? Então tem muita gente que tem uma Ferrari, mas está na garagem, e a pessoa não sabe que ela tem aquela Ferrari, ela não sabe que ela tem aquela potência. Segundo, detectar os pontos vulneráveis. O que oscila? Quais são as senoides emocionais, as oscilações? O que oscila? Esse Mind Pro Transformations, ele detecta os pontos oscilantes. Terceiro ponto, quais são os pontos fracos que todos nós temos? Eu, você, todos nós temos pontos fracos. Como é que eu vou transformar algo que eu não sei que precisa ser transformado, né? Ou que eu ouvi alguém dizer que precisa ser transformado? O Mind Pro, você prepara ele em cerca de 18 minutos, são perguntas baseadas em alternativas, você seleciona as alternativas que fizerem mais sentido, não tem como mentir, até porque se ele perceber que você está adulterando, ele bloqueia na hora, bloqueia mesmo, ele fecha. E aí, depois desses 18 minutos, o nosso software americano, ele transmite todo o diagnóstico já na língua portuguesa. Temos em inglês, temos em espanhol, ele completo. Mas, se estamos aqui no Brasil, vamos falar em português. E ele detecta tudo. Isso que é espetacular. Com base nisso, eu percebo todos os pontos fortes, vulneráveis e fracos da pessoa. Aí tem outros 2 exames muito poderosos também que dá para nós falarmos, que é o Sensory Channel Transformations, os canais sensoriais da pessoa. Tem outro que é o NeuroPro Arquétipos, que também nós detectamos os arquétipos que a pessoa está vivendo mais no dia a dia atual dela, é tudo baseado no momento aqui e agora, momento atual, e com base nesses diagnósticos, que não é uma opinião minha, são comprovados, eu consigo colocar as técnicas para a pessoa poder transformar. Então, voltando naquele exemplo, quando ela observou tudo isso, ela falou: meu Deus do céu, eu não estava utilizando quase nada disso, eu estava utilizando uns pontos meus, e é por isso que eu estava patinando. Então vamos dar um exemplo. Às vezes a pessoa quer uma transformação similar a ir para Portugal. Imagina que o objetivo da pessoa está lá em Portugal e ela está aqui em São Paulo. Se ela não entender como que ela pode transformar o carro dela ou a moto dela em um avião, ela não vai chegar no objetivo dela. Não tem balsa no Oceano Atlântico para parar o carro, parar a moto e atravessar a balsa. E mesmo se tivesse, ia demorar quanto tempo? Então, ou seja, é necessário transformar a mente em avião para ela poder decolar e voar muito alto a 1000 por hora. Agora, o avião ele só decola contra o vento, ou seja, vai ter turbulência no caminho, vai ter dificuldades, mas a gente consegue mostrar quais serão as prováveis dificuldades que a pessoa vai ter. Aí sim ela passa pelas transformações e ela chega onde ela quer. Que foi o que aconteceu com ela. Ela cuidava da carreira de um profissional brasileiro naturalizado americano na área da medicina, muito conhecido. Ela cuidava da carreira dele, só que ela tinha
potencial para ter a própria carreira dela. Sem menosprezar ele em hipótese alguma, continuando em paralelo ajudando ele, fazendo o trabalho que ela já fazia para ele. Mas ela voando também. E não ela simplesmente vendo ele voar e ela não conseguindo voar com todo aquele potencial. E ela ultrapassou o cara. Ela ultrapassou ele. As mulheres são incríveis. Quando a pessoa nos procura e ela observa todo o repertório que nós temos a favor dela, se ela fosse adquirir aquilo com o tempo tradicional, demoraria muitos anos. Nós entregamos todo o nosso repertório, todas as nossas formações, todas as técnicas que nós temos em prol da pessoa, para que ela possa transformar os medos dela em convicções poderosas, para que ela possa transformar a fala dela ou a comunicação dela em uma oratória neuropersuasiva. Ela vai ter uma visão de águia, que talvez ela não tenha o poder da visão atualmente, para qualquer assunto da vida. Talvez ela não tenha o poder da visão. Então ela precisa ter os olhos de águia, mas ao mesmo tempo, olhos que sejam como microscópio, que vão ficar atentos a detalhes que já passaram despercebido. Muitas pessoas tomam decisões precipitadamente e depois não tem como voltar atrás. E da mesma forma, muitas pessoas perdem oportunidades porque não estavam preparadas, não viram que aquelas oportunidades talvez fossem as oportunidades da vida dela. Então tem que estar preparado para decisões que precisam ser tomadas, independente se é decisão no casamento, decisão com o filho, decisão de faculdade, decisão de carreira, decisão do que eu posso trabalhar agora. A vida inteira eu trabalhei numa multinacional, trabalhei numa grande empresa, aqui mesmo, da minha região, mas veio a pandemia, veio o Covid. Tem gente que fala que o Covid foi a Terceira Guerra Mundial e a pessoa não consegue voltar ao mercado, principalmente porque vai ter algo discrepante em sentido salarial. Não vai conseguir ganhar o que ganhava e talvez não vai querer se contentar com outro estilo de vida. Como que a pessoa pode ser valorizada atualmente como ela já foi valorizada antes? Como que ela pode tomar as melhores decisões? Às vezes a pessoa ela não tem caminhos, independente do assunto. Das 12 áreas da vida, às vezes a pessoa não tem caminhos. Às vezes a pessoa já caiu tanto nos caminhos que ela tentou e que ela precisa da mentoria, conforme você perguntou, para ver qual é o melhor caminho. Como que ela pode entrar nesse caminho, como que ela pode acelerar a velocidade dela, tendo mais confiança, tendo mais clareza. Clareza é poder. Clareza é poder. Quantas pessoas que são míopes, mentalmente falando, que vê tudo distorcido? Quantas pessoas que vivem uma vida apenas de soma? Pô, até quando vai ficar somando? 10 mais 10 mais 10, 30. 10 mais 10 mais 10, 30. Vamos para multiplicação. Os mesmos números, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. É muito mais do que 30. Então quantas pessoas que poderiam ter resultados muito melhores, muito mais transcendentes, e vão ficar se contentando com pouco? Então, na verdade, essa pessoa vai te procurar para que você acelere o processo dela. Através das chegada. Exatamente. Ótimo resumo. É um dos pontos que nós fazemos muito. Perfeito. Rede social, que nosso tempo estourou, meu bem. Redes sociais. Guilherme Mil, mentor. Mil com L. Mil com L. É o número 1000. Pode colocar o número também, 1000, mentor. É o meu Instagram. Letícia Mil, também é minha esposa. Tá tudo em casa. Deixa da sua esposa também. Eu gostaria que você deixasse um conselho para quem está em dúvida. Vou fazer ou não uma mentoria? Ótimo. Querida Andrômeda, com a carreira que você tem, com a vida que você tem, eu imagino que você está muito satisfeita com tudo que você tem feito. Se você quer ter felicidade, alegria, assim como ela, assim como eu também tenho, se você quer transformar uma, duas ou as 12 áreas da sua vida, se você quer sentir que você está vivendo uma vida baseada na sua essência, no fundo do coração da sua essência, com uma forma autêntica de viver, se você quer descobrir o seu propósito de vida de verdade, e mais do que descobrir, desenvolver, viver o seu propósito de vida, ter uma vida muito mais achegada com você e com as pessoas que você ama, ter resultados visivelmente incríveis, não perfeitos, visivelmente incríveis.
Você ouvir elogios das pessoas ao seu redor. Sabe aquele assunto que você tá chateado, chateada? Você pode ouvir algo muito mais transformador do que os que você tem ouvido até agora. Então a sua vida, ela pode ser muito melhor a partir da mentoria que você pode fazer. Nós temos vários programas de mentoria, não apenas um, temos vários tipos de programa de mentoria. A gente ouve o que a pessoa deseja, a gente aconselha o que é melhor para ela, qual é o melhor programa para ela, e tudo em tempo recorde. Isso não é algo que vai demorar assim 1 ano, 2 anos, não. É uma questão de meses. Tem mentoria de 2 meses, tem mentoria de 3 meses e assim por diante. E transforma. Contra argumentos, não há fatos. Transforma. Por isso que nós estamos aí há tantos anos transformando tantas pessoas. Mil está à sua disposição, gente. Pode mandar direct pra ele, pede desconto, chora. O negócio é fazer. Não só ficar no eu acho que vou. Não é sobre eu acho que vou. É sobre ir. Então vá. Esse é o caminho. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço, querida. Parabéns pelo seu trabalho Imagina. maravilhoso e pela pessoa que você é acima de tudo. Eu que agradeço.